notícia. 10h28 nessa manhã de terça-feira, estamos voltando aqui na Boca do Povo, Itaberá, Bandeirantes, para conversar agora com Edna Esmeraldino, psicanalista, diretora da Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica. Vamos falar sobre prevenção, tratamento de doenças emocionais. Bom dia, Edna, obrigado pela visita aqui com a gente. Bom dia, Jorge, eu que agradeço o convite e o espaço. Bom, vamos começar falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Que são essas pessoas que estão com esses sintomas de doenças emocionais. Acho que a gente pode começar a falar, né? Quais são esses sintomas, né? Como é que eu posso perceber, por exemplo, né, que eu estou me encaminhando para um problema emocional? Na verdade, Jorge, é bem complexo, né? A gente saber o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, o que é comum, o que não é. Não é toda tristeza que é depressão, né? Não é todo sintoma que a gente tem de ansiedade que chega a ser doença. Então, a gente precisa primeiro entender o que está fora do controle, né? O que eu acho importante é que hoje a gente já consegue discutir isso abertamente. Até pouco tempo atrás, a gente não falava sobre isso. Ninguém queria admitir que tem depressão. Ninguém quer dizer eu sou ansioso, mas o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Então, pelo menos 80% da população tem um desses dois, ou depressão ou ansiedade. E nós somos vice em depressão. Olha o tamanho da China, o tamanho do Japão, e a gente está na frente dessa galera. A gente só perde para os Estados Unidos. Isso é absurdo. Né? A nossa região aqui, a nossa colonização, nós germânica, até pouco tempo atrás não falava em depressão. Só que o número de pessoas cometendo suicídio é assustador aqui na nossa região, né? Principalmente de homens. Homens não lidam muito bem com as emoções, né? E aí vão lá e cometem suicídio, que é melhor resolver de maneira drástica. Hoje, graças a Deus, a gente já está mudando isso, a gente está falando a respeito disso, as pessoas estão entendendo que é uma doença e como uma doença, ela tem tratamento. Né? Já estamos nos preocupando mais com essas certeza. Doenças emocionais. Antes ela não atingia crianças. Você não ouvia falar de uma criança deprimida, né? Uma criança com ansiedade, com déficit de atenção, com TDAH. Hoje é difícil você ver uma criança que não tenha qualquer um desses sintomas. Na escola também já existe um acompanhamento específico e aí também é necessário um cuidado por parte dos professores, porque não é toda criança ativa que tem déficit de atenção, não é toda criança que é hiperativa. Às vezes a criança só é um pouquinho mais agitada. Então também há que se cuidar com esse diagnóstico para não problematizar uma criança que é normal, que é saudável. Isso é importante, né, Edna? Nós temos na área da educação, eu tenho um quê, né, pela área da educação. Sou apaixonada por essa área, trabalho bastante com o pessoal. Inclusive, Blumenau tem uma vantagem. A Secretaria da Educação aqui é a única do estado que já deu uma formação em inteligência emocional para todos os professores da rede pública. Olha que bacana, e né? Isso é muito interessante, porque a rede privada, tem alguns colégios que eu também dei treinamento, mas o único que já foi unânime foi toda a rede pública. Então, foi durante a gestão da secretária Patrícia, né, que a gente fez isso, e foi incrível, porque os professores diziam, a gente tem formação, eles têm trimestralmente, eles são obrigados a fazer uma formação, estarem se atualizando para o mercado, mas não tem esse treinamento de saúde emocional. E alguns professores não sabem lidar com uma criança fora do padrão. E às vezes a criança é saudável, só que querem colocar ela dentro de um padrão. Se eu não consigo controlá-la, então é mais fácil eu dizer que ela tem um déficit, mandar para neuropedagoga, para psicopedagoga, né? Ou para o psiquiatra, dar uma Ritalina para ela e dizer que ela está doente. E, na verdade, às vezes ela só é rápida demais, inteligente demais e precisa ser estimulada dentro da habilidade dela. Então, é complexo isso, né, Jorge? A gente tem que ter uma atenção. Não, e por isso a necessidade da formação, né? Sim, sim. É importante, por isso a Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica tem essa preocupação, né, de trazer esse conhecimento, porque não é um conhecimento aberto. Você quer fazer um curso de inteligência emocional,
beleza, você vai procurar na internet, está cheio de cursinhos básicos, mas uma formação em saúde emocional com base científica não é fácil, e com credibilidade ainda mais, né? Mais difícil. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque hoje na internet tem de tudo. A gente tem acesso a tudo, a gente tem especialista em qualquer coisa, né? E isso, de certa forma, é bom, porque o conhecimento está ao alcance de todos. Mas quando a gente fala de saúde emocional, a gente precisa ter uma atenção plena nisso, para não trazer um problema para alguém que não tenha. Porque aí você pega uma pessoa, digamos, hipocondríaca, que já é chegada numa doença, você dá um diagnóstico errado, ela vai incorporar que ela tem uma deficiência, que é o que ela vai encarar, e vai passar a agir, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. E esse não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas sejam independentes, autossuficientes, né? E consigam se superar. Ninguém é perfeito, né, Jorge? A gente estava brincando aqui nos bastidores agora há pouco, que de perto ninguém é normal. Todos nós temos as nossas dificuldades na vida. Eu tenho momentos que eu passo por tristezas, né? Eu passei por uma situação de luto, já tinha formação em psicanálise, e passei por uma perda muito grande que me deixou assim arrasada, né? Passei por um luto, perdi minha mãe, muito jovem, com 52 anos, e isso faz parte, né? O que a gente precisa prestar atenção é quando a gente não consegue sair desse processo sozinho e precisa de auxílio, né? Então, e buscar auxílio acima de tudo, buscar auxílio, né? Não podemos ter nem medo e nem vergonha, né? Não, assim como a gente tem dor de cabeça, precisa tomar um comprimidinho ali para dor de cabeça, a gente também precisa entender quando a gente não consegue controlar as nossas emoções, a gente precisa buscar ajuda. E a questão da ansiedade, Jorge, durante o período da pandemia, isso é estatístico, né? Não só Brasil, mas mundialmente, aumentou drasticamente o número de pessoas que precisaram começar a fazer o uso de medicação para controlar a ansiedade, porque realmente foi algo que tirou todo mundo, né, da sua rotina normal, da sua programação. Então, quem tinha uma tendência à ansiedade triplicou isso, e quem tinha uma tendência à depressão também. Né? Então, começou-se a buscar mais ajuda em relação a isso, porque as pessoas se perceberam mais. Todo mundo parou, ficou dentro de casa, e aí começou a olhar para si, peraí, eu não estou normal, eu não era assim, o que é que está acontecendo comigo? Então, as pessoas começaram a procurar ajuda, né? Uhum. E os psiquiatras... É difícil você conseguir uma vaga para consultar com um psiquiatra, os bons pelo menos. A agenda deles é extensa, né? Porque tem muitos pacientes. E a gente precisa, então, buscar alternativas de maneira o mais leve possível, né? Mas temos que fazer alguma coisa, temos que buscar ajuda, né? Edna, tem alguma ação, alguma atitude, por exemplo, que eu possa tomar como prevenção emocional? Existe prevenção para as doenças emocionais? Existe sim, Jorge. A nossa atividade excessiva, né, o nosso excesso de atividades, digamos assim, nos traz automaticamente a ansiedade. Né? Nós hoje levamos o trabalho para casa ou moramos junto com o trabalho. Né? Eu sou uma. Tenho meu celular, que é meu escritório, pouco vou ao consultório, né? Vou bem pouco lá, mas o escritório está comigo no celular o tempo todo, né? Eu estou conversando com a minha equipe o tempo todo, não tem sábado, não tem domingo, a gente está ali o tempo todo, full time, no nosso trabalho. Isso vai gerar uma ansiedade excessiva. Então, o que nós podemos fazer de maneira simples e fácil? Ter uma atenção plena, né? A gente precisa se reorganizar. Estabelecer limites para nós, né? Saber quando é o nosso horário profissional, quando é o nosso horário de vida particular, vida privada. E dá para ter algumas regras simples. Por exemplo, no horário do almoço, ninguém mexe no celular, ninguém leva celular para a mesa. Né? Final de semana, sábado e domingo, sagrado para a família. Exceto alguns casos. Eu sou casada com um médico, então ele fica com o celular o tempo todo, né? É necessário. Ok, mas se não está trabalhando, deixa o celular de lado. Tem algum dia específico para você cuidar de você e fazer coisas que te dê prazer. E é possível, né? Deixar possível. Ele de lado, né? Não precisa ser tão dependente. Não, né? E inclusive se você não consegue deixar o celular de lado, use ele para seu benefício. Por exemplo, baixe ali no Play Store um aplicativo de Mindfulness.
que é uma técnica que vai te ajudar a ter autocontrole, através de exercícios de respiração e de meditação, coisa simples, uma meditação guiada, a pessoa vai te dizendo, respira nesse ritmo e tal, tem uma musiquinha ali, você vai tirar alguns minutinhos do seu dia, 2 minutinhos, para fazer essa respiração. Se você fizer isso pela manhã e à noite, você vai ter uma qualidade de sono muito melhor, né? É comprovado cientificamente, através de ressonância magnética, o efeito que tem no cérebro quando você respira de maneira adequada. Uma pessoa ansiosa, Jorge, pode perceber a partir de hoje, presta atenção quando você conversar com as pessoas, você olha aqui no pescoço dela, como a carótida dela vai levantar. Se ela for muito rápida, essa pessoa ansiosa, você vai perceber pela respiração dela. Aqui também, você vai perceber que ela tem uma respiração curta, assim. Você olha, você vai perceber essa pessoa ansiosa. E tu olha para outras pessoas, isso aqui nem mexe. É uma pessoa mais tranquila. Então, você sabe qual é o nível da pessoa. E a gente também tem que se perceber. Olha na frente do espelho, fica ali um pouquinho parado e percebe como você está respirando. Quando alguém tem síndrome do pânico, a forma que a gente resolve quando ela está em crise é fazendo ela respirar. Quando eu não respiro, o que acontece? O cérebro ele não oxigena. Então, a respiração curta não oxigena, ele dá como se fosse uma dormência no cérebro e ele congela. E aí, quando ele dá essa... Congela é modo de dizer, né? Uma maneira prática para a gente entender. Quando ele trava, dá essa parada, ele liga o sistema de alerta. Quando liga o sistema de alerta, ele injeta na corrente sanguínea adrenalina. E aí, a adrenalina, a gente sabe o que acontece. Você vira um turbilhão e a pessoa entra ali em pânico como se fosse estar num estado de emergência. E a pessoa não está. Aí, a gente precisa fazer que ela respire de maneira longa para oxigenar o cérebro. Quando você faz isso aqui, você literalmente sente, parece que o ar sobe literalmente para a cabeça. O cérebro precisa disso. Então, quando a gente está no dia a dia, na agitação, a gente tem que lembrar de parar e respirar. Eu faço isso em casa para os meus filhos, treino todo mundo. Meus funcionários também falam, respira. Tem uma secretária que às vezes fica comigo 24 horas e aí às vezes eu percebo que ela está ansiosa. Eu falo, Fernanda, respira. E ela sabe, e não é só respirar. Respirar longo, 3 vezes. É o suficiente para o cérebro voltar ao seu ritmo normal. Toda a nossa ansiedade não controlada, com excesso, vai virar doença. Agora, existe essas crises de ansiedade, tem gente que acorda no meio da noite, suando frio. Tem gente que nem dorme direito, né, Jorge? E que parece que está em pânico, eu não sei se é crise de pânico, se é crise de ansiedade, um tem alguma coisa a ver com o outro. Sim, na verdade... E daí essa regrinha pode ajudar a pessoa a se acalmar e a voltar a dormir, porque você tocou num assunto muito importante. Quantas pessoas têm dificuldade para dormir hoje? São muitas difícil pessoas. você encontrar uma pessoa que não faça uso de psicotrópicos para dormir, né? Que não use medicamentos para dormir. Ela precisa de um indutor do sono. Enquanto não é necessário. Você pode fazer um exercício de respiração ou tem uns videozinhos gratuitos na internet para você dormir, que são sons binaurais. É um som que distrai a parte racional do cérebro para ela diminuir e a pessoa ficar num ritmo mais lento, ter sono e dormir. Mas você pode fazer isso naturalmente respirando. Tem uma respiração que a gente fala 7, 4, 8. Você respira contando até 7, conta até 7, puxa o ar contando até 7. Aí você segura o ar, conta até 4 e solta contando até 8. Faz esse exercício uns 2 minutinhos, nem precisa 2, 1 minuto é o suficiente. O teu cérebro automaticamente ele diminui o ritmo dele e aí não vai tanta adrenalina para o teu sangue, porque nós precisamos dessa energia toda para trabalhar, para nos movimentar, senão a gente fica, né, dentro de casa sem fazer nada. E aí o teu cérebro ele automaticamente vai diminuindo esse ritmo e você consegue ter uma qualidade de sono melhor. Aí existem também alguns vídeos que a gente fala que é a higiene do sono, você não utilizar o celular, a luz do celular ela te estimula, então pelo menos meia hora antes de dormir, não mexa no celular. São pequenas coisas que vão te auxiliar, né? Mas a gente precisa disso. E cada um tem lá as suas regrinhas para seguir, Sim. né? Cada um tem um comportamento, então o que às vezes estimula um não estimula tanto o outro, a ver outro motivo. Quem tem depressão, Jorge, é o contrário.
né? A pessoa que tem depressão, ela tem uma lentidão. O cérebro dela é efeito contrário, né? Ele é lento e ele não se estimula, ele não tem essa atividade. Falta essa injeção de ânimo, não é só a adrenalina, mas falta principalmente a serotonina. E aí existem várias coisas que a pessoa pode fazer naturalmente para se ajudar. Uma pessoa que tenha depressão, a tendência dela é não querer falar com ninguém, se isolar, ficar num quarto escuro, não conversar, não ver ninguém. Quanto mais ela ficar assim, mais o cérebro entende que ela vai adormecer, descansar, e ele não vai produzir serotonina, endorfina, adrenalina, que são esses hormônios que nos levam à atividade. E ao invés dela, e aí a pessoa quer melhorar, o racional dela quer melhorar, mas o corpo não ajuda porque não está produzindo isso. Então, normalmente se usa medicamentos para tentar ajudar, mas o medicamento ele não vai produzir o suficiente. A pessoa precisa colocar o corpo em atividade para que o corpo produza naturalmente isso. Então, a gente tem que entender um pouco de ciência para entender como ser saudável, né? Tá, mas nesse caso tem alguma ação, alguma atividade, algum exercício como esse para quem é mais ansioso, que pode auxiliar nesse caso da pessoa mais depressiva? Sim, aí na verdade o que ela precisa fazer? Qualquer exercício físico, né? Uma caminhada. Uma caminhada. Se a pessoa falar, mas eu não gosto de academia, mas gosta de dançar, é o suficiente. Ela precisa movimentar o corpo, né? Para que o corpo naturalmente produza esses hormônios. E outra questão que é preciso observar é o funcionamento do intestino. Está completamente ligado, uma parte dos hormônios são produzidos também no intestino, e a gente precisa, não é só no cérebro, ao contrário do que a gente pensa, o intestino também. Então, uma pergunta que sempre o médico geralmente faz para a pessoa, né? Um bom médico vai fazer essa pergunta para a pessoa: como é o seu funcionamento intestinal? Normalmente a pessoa depressiva, ela tem um intestino muito mais lento, então ela precisa também cuidar da parte da alimentação. É um conjunto, né, Jorge? A gente tem que cuidar da cabeça, cuidar do corpo, né, e do espírito. A gente depende dos três, né? Por que tem pessoas mais ansiosas, pessoas bem mais calmas, né? Pessoas que se desesperam no primeiro problema que aparece, que para muitos nem era um problema, né? Sim. Era de fácil solução. Por que a gente tem esse comportamento tão diferenciado, hein? O que faz a gente ser tão diferente emocionalmente? As pessoas falam, isso é genética. Aí a gente costuma dizer, né, dentro da psicanálise a gente estuda a parte neurológica disso. Não sei se a tua família tem irmãos? Você é filho único? Nós somos em 6 irmãos. 6 irmãos, ótimo para a gente exemplificar. Criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, Sim. mesmo ambiente. E com certeza em várias ocasiões da vida você fala, não é possível que eu sou da mesma família. Me adotaram, eu não sou dessa família, porque cada um pensa de um jeito. E a gente pensa, poxa, tivemos a mesma educação, os mesmos valores, o sangue é igual, por que tão diferentes? Atitudes e escolhas tão diferentes. E aí a gente vem para a ciência. A ciência diz que a nossa genética determina só 30% do que nós somos. Isso é muito pouco, Jorge. 30% só. Todo o restante é o ambiente, a interpretação individual do ambiente que eu fui criado. Então, isso, cada um tem o seu. Então, você pode ter um fato trágico na tua família que cada filho vai contar de um jeito diferente. Um não vai lhe dar a mínima, o outro vai achar que foi um drama. Cada um tem a sua interpretação. Ela é individual. Então, o ambiente forma o que nós somos. E a nossa personalidade, esse nosso ímpeto de ser ou mais calmo, ou mais agitado, desesperado ou mais controlado, é formado dos 0 aos 7 anos de idade. Que é até o período, os 7. Até os 7 a parte principal. Depois de adolescente não adianta que não muda mais, né? Muda. Aí muda, mas de um jeito não tão fácil, né? Uhum. Aí a gente precisa passar pelo racional, porque do mesmo jeito que a gente aprende um idioma novo, a gente aprende um caminho novo para você sair daqui e ir para Curitiba, você aprende uma estrada nova. Sim. Então nós somos capazes de aprender, mas não de uma forma mais tão automática e natural. A forma automática é dos 0 aos 7 anos de idade, então está na barriga da mãe, a mãe pode nem saber que está grávida. Ela já está formando a base emocional dessa criança. As primeiras emoções são as principais.
estão formando as sinapses neurais que vão determinar o resto da vida da pessoa. Só que a partir daí até os 7 anos, e depois tem alguma parte ali até os 14 também. E aí aos 21 anos, que é quando nós fechamos o córtex pré-frontal, né? Ali a gente pode ser considerado responsável por tudo que nós fazemos, até a lei assim considera, né? Porque essa capacidade cerebral está completa. A partir de então, a gente pode sim modificar, mas aí já passa pela racionalidade. A gente tem um pouquinho mais de trabalho. Então, jovem... Já havia um ditado antigo, né, Jorge? Que é de pequeno que se torce o pepino. É mais fácil, com certeza, né? Mas não é uma sentença. Não quer dizer que a gente não possa mudar. Eu, por exemplo, fui estudar psicologia, estudar o comportamento humano para mudar a minha personalidade depois dos 25 anos. Então, depois desse período. E mudei totalmente. Então, eu falo, se eu mudei, qualquer ser humano muda. É possível. Não, é verdade. Muda, né? Mas aí vem aquela coisa, né? Se não é pelo amor, é pela dor, e por aí a gente vamos tem que passar frente, pela consciência, né? Trabalhar racionalmente para mudar isso. Não é de uma forma tão automática quanto é na infância. E quando você fala sobre o ambiente que vai criando a nossa personalidade, a gente tem que lembrar que não é só o ambiente de casa, né? É o ambiente do caminho, o ambiente da escola. Para quem leva filho para fazer natação ou qualquer outra atividade, aquele ambiente ali também vai ter reflexo na personalidade desse adulto futuro, né? Então tudo muda, e é engraçado que tudo muda, né? Porque você pode ter filhos de uma idade próxima e diferente, que, por exemplo, um vai na escola, é a mesma escola, mas quando aquele foi, era um ambiente, quando o outro foi, já era outro. Então as coisas vão todas se alterando. E talvez um filho goste daquele ambiente, o outro não. Então aquele que for forçado vai ter uma dificuldade maior lá na frente. A gente precisa observar. E outra questão, Jorge, hoje é muito comum os pais nos procurarem e falar assim, mas eu não reconheço meu filho, eu não sou assim, minha esposa não é assim, e a personalidade dele é completamente diferente, ele é agitado, ele é hiperativo, ele tem isso, ele tem aquilo, ele não obedece ninguém. Que personalidade é essa? Aí você tem que perguntar, por quem que essa criança foi criada? Com quem ela passou mais tempo da infância? Normalmente ou é na escolinha, né? Ou uma babá cuidou dessa criança, ela vai ter os valores da babá, a personalidade da babá, e não dos pais. Porque o que mais prevalece e predomina ali é com quem ela ficou mais tempo. Então, se essa babá era mega estressada, essa criança, infelizmente, vai ter uma tendência a ser mega estressada. Aliás, isso é questão também do casal, né? Sim. O casal, quando tem um filho, que é o casal calmo, aquela coisa... tudo na paz, tudo na tranquilidade, a criança não é agitada, ela é calma, ela vem... Porque o ambiente reflete no que ela vai fazer. Quando é um casal que tem muitas diferenças, muitas desavenças, é um clima mais agitado, a criança já vem com isso nela também, né? A gente pode olhar para nós, né, Jorge? Eu lembro de mim, na minha infância, minha mãe era descendente de italiano, né? Bem agitada, ela entrava no quarto de manhã, a gente quase infartava quando ela ia nos acordar. Ela puxava o blackout, pelo amor de Deus, acorda, né? Os gritos, o coração já pulava cedo, e eu achava aquilo terrível. Eu falava, tu nem acorda, né? Tu é jogado para fora, né? Meu Deus, tu cai do arco-íris, literalmente. Eu falava, o dia que eu for mãe, eu jamais vou fazer isso com os meus filhos. Que absurdo. Corta a cena, tô eu lá com 20 e poucos anos, entrando no quarto do meu filho, aos gritos, igual minha mãe. Sabe quando dá aquele clique? Eu falei, gente, eu me tornei quem eu falei que eu jamais seria. E eu, acorda, pelo amor de Deus, já são 10 horas, era 8 da manhã. Aí eu falei, o que eu tô fazendo? Repetindo o padrão. E eu queria ser daquela forma? Não, eu achava detestável. Mas o que estava implementado no meu inconsciente era aquele comportamento. Então, quando você perde o controle das suas emoções, você assume a personalidade que mais te incomodou na infância, por incrível que pareça. Tudo aquilo que gerou um forte impacto emocional durante esse teu período de 0 até os 14, vamos dizer, né, ao todo, é o padrão que o teu cérebro vai assumir. E isso é terrível, porque não é um padrão consciente, é um padrão inconsciente. Só que aí, se você toma consciência, você fala, não, peraí, eu não quero esse comportamento para mim. E aí você automaticamente vai começar a se policiar para mudar isso. E aí muda, porque eu mudei, então qualquer ser humano muda, né? E contando essa história, Edna, a gente volta de novo para lembrar que os antigos eram sábios, porque muito eles sábios. Sempre tinham um ditado lá, eu era pequenininho, eu ouvia, a língua é o chicote do corpo, a língua é o chicote, não fala, porque lá na frente... Então,
Porque tudo que a gente fala que não vai fazer, lá na frente a gente se vê fazendo exatamente igual aos nossos pais. É verdade. Vamos atender a nossa audiência aqui. Vamos lá. O João do Garcia está falando a questão das redes sociais. O que isso impacta na formação da personalidade das crianças, das pessoas, né, dos futuros adultos, já que hoje, né, nós vivemos nesse mundo digital, mundo mais digitalizado. Tem os seus benefícios e os seus malefícios, como tudo na vida, né, Jorge? Eu costumo dizer, nem tudo é bom e nem tudo é ruim. O que vai diferenciar é o uso que nós vamos fazer disso, né? Então, os pais hoje precisam ter o que a maioria não tem, é controle. Dependendo da idade que a criança tem, eu tenho uma afilhada, ela é bebê, né? E o dedinho já ela sabe entrar nos desenhos que ela quer, as crianças já são alfabetizadas digitalmente. E não adianta a gente querer proibir, né? Faz parte do mundo delas, elas são alfabetizadas de um jeito diferente do nosso. O que precisa haver é um controle para que isso não seja excessivo, porque o que a gente percebe das crianças de hoje em dia, Jorge, a maioria não interage mais de maneira saudável, né? Elas não fazem atividade física como deveriam. Hoje, por exemplo, existe uma doença que a partir dos 18 anos já está acometendo alguns meninos, que é uma doença chamada hipogonadismo, que o organismo não produz mais testosterona do jeito que deveria, ou às vezes nem produz. E aí essa criança começa a passar por crise de identidade, achando que ou tem tendência a ser homossexual, que não gosta de menina, mas na verdade ele não tem desejo. Ou acha, não tenho preferência nem por um sexo nem pelo outro, eu sou uma aberração, entra em crise. Assexuado, no caso. Né? Sou assexuado. Não, essa criança talvez, esse adolescente esteja com baixa produção de testosterona. E por quê? Porque nós fomos criados para subir em árvore, para correr na rua. No nosso tempo, a gente vinha para casa quando a barriga roncava, quando a mãe chamava, né? E com o chinelo na mão. E com o chinelo na mão de preferência, era mais uma adrenalina. Nós éramos estimulados fisicamente. As crianças de hoje em dia, não. Né? A gente costuma dizer, claro, também não tem como você deixar uma criança na rua hoje e criar filho na rua, não dá, mas você precisa estimular atividades. Então essa criança tem que ter horários para que ela tenha o lazer dela, né? Mas tudo deve ser controlado pelos pais, os pais precisam saber. Ontem, inclusive, nós gravamos um podcast com a doutora Marilane Ribeiro, que é coordenadora do projeto OAB por Elas, e ela estava comentando o quanto tem aumentado o nível de assédio às crianças pelos jogos digitais. Pedófilos ou pessoas que alimentam rede de pedofilia se infiltram nos joguinhos infantis, começam a conversar com as crianças e aí pedem o WhatsApp. E aí começam a conversar paralelamente, se fazendo de um amiguinho da mesma idade. E daqui a pouco começam a pedir, manda uma foto nua, manda uma foto assim, para vender isso na Deep Web. Então, cresceu absurdamente. Se o pai e a mãe pensam, mas é só um joguinho, eu não vou controlar, né? Nós tivemos uma participação ontem no programa de uma mãe que narrou isso. Ela pegou a filha pequena no joguinho, recebendo esse tipo de coisa. Ela foi olhar no WhatsApp, o cara tinha mandado lá, enfim, aí foi feita a denúncia e tudo mais. Se o pai e a mãe não estão alertas, achando é só um joguinho inocente, o perigo pode aumentar, né? Então, a criança está suscetível. Antigamente, o perigo era o homem do saco vir e roubar, né? Pois a criança. Pois é. Agora Lembro não. disso. Nós tínhamos medo do velho do saco, né? Bastava assustar a criança, funcionava. Hoje, o mundo modernizou, o perigo também. Né? As pessoas mau caráter, as pessoas do mal também. Então, a internet ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Nós estudávamos antigamente pela Barça. Tu lembra o tamanho que era aquilo, o peso que era aquele livro? Sim. Só rico tinha, né? Só filho de rico tinha uma Barça. Hoje eles têm a informação na palma da mão. Mas isso precisa ser controlado pelos pais, né? Para que seja saudável. Sem dúvida nenhuma, né? E os pais têm que ficar atentos, né? Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. O Fábio da Itopava Norte, ele diz aqui que tem muita ansiedade, chega até a dar tremura, né? O que ele pode fazer para controlar a ansiedade, principalmente nesses picos de ansiedade? Quando chega nesse nível, a ter tremor, o próximo passo é ele começar a sentir uma certa dormência.
E o próximo passo seria a síndrome do pânico. Então, a ansiedade não tratada, ela vai indo, aumentando de nível, até que ela vira uma síndrome do pânico. Esse exercício da respiração é essencial para ele. Fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia, 7, 4, 8. Respira contando até 7. Aí segura a respiração, conta até 4. E solta a respiração contando até 8. Isso vai oxigenar o cérebro para que ele pare de tremer e tenha essa oxigenação necessária. Ele pode perceber, olhar no espelho ou pedir para que alguém conte para ele, controle como que é a respiração dele, ele vai ver a carótida ou aqui no meio do pescoço, né? Aqui na traqueia, como é rápida a respiração dele. Ele com certeza tem uma respiração curta que não é suficiente para que o cérebro oxigene. Então, é necessário respirar e aconselho também baixar um programinha de Mindfulness no aplicativo, tem gratuito no aplicativo do celular, e fazer esses exercícios pela manhã. Tem alguns que é 1 minuto, 2 minutos, acorda 2 minutos mais cedo, senta no lado da cama, põe o fone, faz aquela respiração guiada, o dia dele vai ser melhor. E quando tiver os picos dessa ansiedade excessiva, lembra de respirar. E é respirar longo, né? Uma respiração mais longa. Bom, vamos falar um pouquinho, se der tempo aqui, que nós estamos avançando, porque o assunto é bom e há muitas dúvidas, né? Mas tem a bipolaridade, né? Por que as pessoas mudam de comportamento repentinamente? Esse tipo de situação vem aumentando. Como é que a gente tem que fazer? Como lidar com isso? As pessoas que estão próximas a uma pessoa bipolar, como é que elas têm que agir, né? Entender a situação que está se passando. Porque às vezes é mais difícil para quem convive com pessoas assim, né? A bipolaridade, Jorge, ela tem vários níveis, né? Existem a bipolaridade leve, a moderada e a severa, né? A moderada e a severa, a gente já precisa fazer uso de medicação, porque a pessoa ou ela está muito alegre e empolgada, né? Todos nós conhecemos alguém assim, uma pessoa que tem horas que, meu Deus, vai conquistar o mundo, vai subir o Monte Everest sozinha. E depois passa meia hora, ó vida, ó céus, já quer morrer, já nada funciona. E a gente vê muito isso hoje em adolescentes, por incrível que pareça, né? Essa bipolaridade que vai, o nome já diz, né? Os dois polos, vai para os dois polos, ou alegre demais ou triste demais, e a pessoa que convive não sabe a qual papel se adaptar. Ou da pessoa extremamente alegre ou extremamente triste, porque a pessoa não consegue encontrar o meio termo. Então, neste caso, é necessário acompanhamento terapêutico, né? Em alguns casos, se ela for mais moderada e severa, vai ser necessário medicamentos para controlar isso. Porque quem sofre de bipolaridade, Jorge, é horrível. A gente ouve os relatos, né, dos pacientes, e eles falam que se sentem prisioneiros de si mesmos. Imagina, nem você tem uma constância. Isso é muito ruim. E o ideal é que a gente busque o equilíbrio. A gente nunca vai ser 100% em nada, né? Mas a gente consegue ser mais equilibrados. Então, a terapia vai ajudar, meditação vai ajudar, exercício físico também, mas para a bipolaridade é necessário acompanhamento terapêutico e acompanhamento médico, porque ela se torna outros distúrbios mais graves, né? E isso não é nada saudável. Adoece outras partes do corpo, né? Tá certo. Edna, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, Jorge. Mas a gente já vai abrir um espaço aqui, deixar um convite para você retornar aqui, porque quando a gente fala de doenças emocionais, o leque é muito grande, as orientações são precisas, é preciso a gente levar muita informação para essas pessoas, para todos nós, né? Sim. Porque hoje a gente pode estar bem e amanhã não sei. Esse mundo está tão corrido, as coisas são tão rápidas, Sim. A pressão é tão grande, né? A vida é muito breve para a gente viver de qualquer forma. Se a gente pode ser equilibrado e feliz, por que não, né? E só lembrando aos ouvintes, Jorge, podem me seguir nas redes sociais, edna.esmeraldino no Instagram. Tem meu site também, www.ednaesmeraldino.com.br. Nós vamos lançar aqui em Blumenau, a Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica está abrindo ao público curso de formação em psicanálise clínica para que qualquer pessoa tenha acesso a esse conhecimento. Qualquer pessoa, claro, dentro de algumas regras ali, tem que ter pelo menos um nível, né, de estudo básico, depois a pessoa vai ver as orientações ali nas redes sociais, mas ele está ao acesso de qualquer pessoa porque a gente precisa se conhecer. A gente não consegue mudar o que a gente não conhece. Exatamente. Quando a gente conhece, fica mais fácil. A gente nem
se conhece direito, Não, né? não. Estamos sempre nos conhecendo. Nem a gente sabe do que é capaz. Né? Aliás, tem situações na vida que a gente ainda não passou e não sabe como vai se comportar quando passar, se passar. Só saberemos lá no futuro. Exatamente. Obrigado, Edna, mais uma vez pela participação. E até a próxima. Edna Esmeraldino, psicanalista, conversou com a gente aqui falando sobre prevenção e tratamento de doenças emocionais. Agora, 11 horas 3 minutos em Blumenau.